Olá, eruditos e eruditas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu, particularmente, exausto, mas bem. A gente vai falar um pouco sobre a mais temida, a mais falada, a mais odiada, a menos adorada de todos os cursos, de todas as áreas, de qualquer pessoa que é da área da saúde, eu acho que não deve gostar, que é a anatomia. Ah, eu gosto de anatomia. Aí você tem fortíssimos problemas mentais, tá bom? Sai da live, filha, não fica aqui não, tá bom? Vai se retirando. Vamos falar um pouco sobre anatomia? Hoje eu vou te dar algumas dicas de como aprender e como estudar de fato anatomia de uma maneira que você não fique tão sobrecarregado e ao mesmo tempo também não surte. E normalmente a anatomia ela é aplicada de uma maneira que parece que você deveria já saber sobre tudo aquilo que o professor está falando. E aí dá aquele bug de tipo, cara, como que eu vou entender e aprender isso, sendo que é uma matéria muito complexa, é uma matéria que tem muita coisa e ao mesmo tempo você precisa aprender esse tudo, esse tantão de coisa aí. E por mais que seja uma matéria que tem muitos componentes, que tem muita coisa, é uma matéria tranquila, gente. Não é tão não um pesadelo assim. Eu acho que o que pega mais é a forma que a gente estuda ela e a forma que a gente revisa, sabe? Porque assim, não faz sentido você pegar e querer estudar o corpo humano inteiro num dia só, ou você querer estudar o corpo humano inteiro em 2 semanas, sabe? De maneira assim, só pegar céfalo caudal e estudar tudo e vai estudando e vai estudando e vai estudando. Provavelmente você não vai lembrar de nada. E é chato dizer isso, e eu acho muito chato, mas a anatomia a gente tem que sentar para estudar, porque é uma matéria que não vai mudar de um dia para o outro, vai ser aquilo ali, mas você precisa estudar e para lembrar de fato os ossos, os órgãos, os membros, os músculos, etc. Porque são muitos, né? E a gente sempre esquece, por causa que a gente está muito apegado às noções do nosso cotidiano. Então a gente fala uma coisa no nosso cotidiano e cientificamente a gente fala de outra maneira. E a gente vai nessa luta de querer tentar mudar a nossa forma de pensar, uma nova linguagem, querendo ou não, né? Então a gente precisa se adaptar a essa nova linguagem. Você precisa saber os conceitos gerais de anatomia, por exemplo, o que é anatomia, qual a sua importância para a saúde, coisas desse tipo, sabe? Essas coisas bem teóricas mesmo assim, mas que são bem tranquilas de você aprender. Tipo, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças saber o que é anatomia, como ela nasceu, qual é a sua importância, como que a gente utiliza ela e tente sempre trazer para uma noção de como que eu consigo utilizar a anatomia no meu dia a dia de trabalho, sabe? Na minha profissão, principalmente. Como, por exemplo, a posição anatômica e as vistas anatômicas. Como que a gente posiciona o corpo humano para estudo e quais são as vistas que ele nos proporciona estudá-lo. Quais são as vistas que a gente consegue observar ele. É importante a gente saber isso, porque senão a gente não vai saber nem como começar a estudar. Juntamente com posição anatômica, teremos os planos de corte anatômicos, que é como que aquele corpo ele vai estar cortado. Se ele vai estar cortado assim, se ele vai estar cortado assim, se ele vai estar cortado assim. Esses cortes, eles são cortes invisíveis que auxiliam para principalmente definir ali regiões. E outro tópico que eu acho importante é a gente entender o que é uma variação anatômica, sabe? Quais são as variações anatômicas, como que elas acontecem, por que é importante a gente saber disso? São coisas que é legal a gente dar uma estudada. Lembrando que isso aqui é apenas um guia, tá? Eu não vou explicar sobre cada coisa, porque é muita coisa, senão eu estaria dando uma aula aqui pra vocês. Não que eu não queira, talvez um dia, quem sabe. São conceitos básicos que a gente precisa dar uma garimpada para entender um pouco os próximos passos. A anatomia, ela se divide em 3 sistemas, que é o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema de articulações. A gente vai somente até o sistema esquelético, depois eu faço algo voltado para o sistema muscular e o sistema de articulações, que também não tem muito segredo. Para o sistema esquelético, eu recomendo muito que a gente utilize uma forma de dividir os assuntos. São 206 ossos, gente. Não vamos querer também estudar todos os ossos assim de cara, sem necessidade nenhuma, né? Nenhuma. Então a gente faz o quê? A gente separa, a gente divide, a gente faz ali uma sequência ou a gente faz uma forma mais segmentada mesmo de estudar esses ossos. Para estudar o sistema esquelético, eu costumo segmentá-lo de alguma forma que eu vá conseguir entender futuramente e consiga manter ali os meus estudos. Então, normalmente, eu separo
por, por grupos que eu quero estudar. Eu quero estudar os ossos da cabeça, então eu vou estudar os ossos do crânio e também vou estudar os ossos da face. Mas eu nunca tento estudar tudo junto, porque não faz muito sentido e eu nunca consigo entender. Então eu começo ali com os ossos da cabeça. Logo eu vou para os ossos da coluna, depois eu vou ali para costela, para as costelas, né, que são várias costelas. Depois eu vou para o externo, depois eu vou para a escápula. Logo em seguida eu vou pro braço. Logo em seguida eu vou para o braço e para o antebraço. E assim vai indo, sabe? Sempre nesse pique de estudando ali cada parte, em cada momento. Aqueles ossos que derem para estudar juntos, eu estudo junto. Os ossos que não derem, eu estudo separado, mas sempre estudando e também revisando. Uma dica importante é estudar os ossos do tarso, os ossos do carpo, que no caso são os ossos da mão, e os ossos do tarso, que são os ossos do pé, separadamente. Porque os ossos da mão e os ossos do pé são um pouco chatos, tem alguns detalhes ali e são ossos pequenos e aí tem um número de quantidades significativas. E estude a composição desses ossos, então como esses ossos são compostos quimicamente, sabe? Qual é a química ali envolvida neles, quais são as regiões dos ossos, o que é de fato propriamente dito um osso. Quais são as classificações dos grupos que esses ossos estão? O que é um osso longo, o que é um osso curto, o que é um osso irregular, o que é um osso pneumático, sabe? São coisas importantes a se estudarem. Quais são as funções, né? Não tem como a gente estudar um sistema todo e não saber a função dele. São coisas importantes a serem lembradas e revisadas caso você já saiba. Espero que vocês tenham um ótimo estudo voltado para anatomia. Não é tão complicado, é só você saber estudar e ter fé que no final você vai conseguir sim estudar tudo, mas é um pouco chato, sabe? É uma matéria chata. E o truque é esse, é você organizar da sua maneira, do seu modo, da sua forma e estudar todos os dias para que você consiga entender. Pode passar. E uma outra dica também, não menos importante, visualizem os ossos, sabe? Sempre que puderem. Visualizem, pesquisem, busquem, imprimam fotos, escrevam nessas fotos, desenhem, sei lá. Mas visualizem os ossos, porque isso vai te aproximar da realidade. E caso você tiver alguma prova prática, é a chave, né? Porque às vezes a gente coloca um osso na nossa cabeça e aí é totalmente outro, porque a gente não lembra qual é a deformação dele. Então, estudem por meio de imagens também. Tem várias imagens no Pinterest, tem mais imagens na internet mesmo. Se você pegar, dar uma imprimida, colocar no papel e desenhar, escrever sobre ela lá. Essas tanto de vértebras aqui são as vértebras cervicais, essas vértebras aqui são as lombares e assim vai indo. E esse daqui é a extremidade X, sei lá o que. Vai escrevendo, vai rabiscando, gente, vai indo.